Convido senhoras e senhores vereadores e os demais presentes para em pé realizarmos a oração inicial. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vos sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Boa tarde, senhora e senhores vereadores. Boa tarde aos servidores da casa, ao presidente da APMI, o senhor Filipim, seja bem-vindo, e todos os que nos acompanham via rede social. Peço então agora à nossa secretária Eduarda que, por favor, leia a ata da sessão anterior. Ata número 51. Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Capitão Leônidas das Marques, Estado do Paraná, em seu primeiro ano de sua 15ª legislatura. No dia 9 de dezembro de 2025, às 16 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Capitão Leônidas das Marques, sob a presidência do senhor Sidney José Justi, os 9 vereadores. Após a leitura do texto bíblico, o senhor presidente observou o quórum legal, declarou aberta a sessão e, em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, colocando em discussão e seguindo em votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias a tramitarem na ordem do dia, que constou as seguintes proposições do Poder Executivo. Projeto de Lei número 69 de 2025, que dispõe sobre a revisão e reformulação do Plano Plurianual, PPA, do município de Capitão Leônidas das Marques, Estado do Paraná, aprovado pela Lei 2.797 de 2025 e alterações, e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente o colocou em segunda discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 70 de 2025, que dispõe sobre a revisão e alteração das metas e prioridades da administração direta e indireta, aprovadas na Lei 2.796 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2026 e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente o colocou em segunda discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Na sequência, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 71 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Capitão Leônidas das Marques, Estado do Paraná, para o exercício de 2026 e da outras providências. Em seguida, o senhor presidente o colocou em segunda discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Ato contínuo, não havendo mais matérias a tramitarem na ordem do dia, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Eduarda Bianca de Oliveira Prause da Silva, assistente legislativa, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, vai por todos os vereadores assinada. Obrigado, Eduarda. Em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos agora, então, ao grande expediente, onde temos o projeto de lei complementar número 707 de 2025. Peço ao nosso secretário Robson Anselmo Bergamin que leia a súmula do projeto, por favor. Projeto de Lei Complementar número 07 de 2025. Altera dispositivos da Lei Complementar número 005 de 27 de dezembro de 2018 e suas alterações, que dispõe sobre os perímetros das zonas urbanas do município de Capitão Leônidas das Marques e da outras providências. Obrigado, secretário. Peço a Eduarda, por favor, que leia os pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. Vem a esta Comissão de Justiça e Redação projeto de lei complementar número 7 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que altera dispositivos na Lei Complementar número 5, de 27 de dezembro de 2018, a qual dispõe sobre os perímetros de zonas urbanas do município de Capitão Leônidas das Marques, bem como as suas posteriores alterações. O referido projeto promove ajustes nos critérios de aplicação do perímetro urbano, cria e reorganiza macrozonas de expansão urbana e atualiza anexos técnicos que integram o artigo 10 da lei vigente. A proposta legislativa observa a competência municipal prevista no artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal, que atribui aos municípios a promoção do adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Do ponto de vista formal e de técnica legislativa, o projeto apresenta estrutura adequada, respeitando clareza, coerência e hierarquia normativa. Diante do exposto e tendo que o projeto de lei complementar, número 7 de 2025, atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, não havendo óbices para sua tramitação. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 7 de 2025. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos. Voto da relatora. Compete a esta comissão analisar matérias relacionadas ao planejamento urbano, ordenamento territorial, sistema viário, infraestrutura urbana e serviços públicos, nos termos do regimento interno. Sob o aspecto técnico e urbanístico, o projeto de lei complementar número 7 de 2025 mostra-se adequado e oportuno, uma vez que promove a necessária harmonização entre a legislação de perímetro urbano e o Plano Diretor Municipal, instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. A delimitação da ampliação do perímetro urbano exclusivamente às macrozonas, macrozona de expansão urbana, macrozona de expansão urbana do Rio Iguaçu e macrozona de expansão urbana da BR-163 Norte. Contribui para o crescimento urbano planejado, evitando ocupações desordenadas, reduzindo custos futuros com infraestrutura e garantindo maior eficiência na prestação de serviços públicos essenciais, como vias, transporte, saneamento, iluminação e coleta de resíduos. A alteração dos anexos cartográficos também se mostra necessária, pois confere segurança técnica e visual à aplicação da norma, facilitando a interpretação por parte do poder público, profissionais da área e da população em geral. Não se verificam óbices quanto à execução de obras, à organização do sistema viário ou à prestação de serviços urbanos, sendo que as alterações propostas fortalecem o planejamento e a gestão territorial do município. Assim, manifesto parecer favorável à tramitação do projeto de lei complementar. Genecir de Fátima Gardarrigo, relatora. Conclusão. A Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões da relatora, vereadora Genecir de Fátima Gardarrigo, estando favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 7 de 2025. Claudecir Alves da Silva Moura, presidente, Genecir de Fátima Gardarrigo, relatora, e Cleverson Barão dos Santos, membro. Muito obrigado, Eduarda. Em discussão, o projeto de lei número 7 de 2025. Com a palavra o vereador Claudecir Alves da Silva Moura. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, também os servidores da casa e o nosso presidente do hospital, o senhor Felipim, seja bem-vindo sempre a essa casa, e quem nos acompanha via rede social. Pois bem, projeto de lei complementar 007/2025 trata-se de uma expansão urbana, ou seja, uma adequação no plano diretor. Sou totalmente favorável, vejo que o nosso município tem um potencial enorme a crescer para essas áreas que foi citado agora, ali pelas comissões, que é a expansão urbana ao redor do Rio Iguaçu e ao norte da BR-163, tendo em vista que precisa ter essa lei regularizada para ter obras, para a cidade crescer,
se não tem essa expansão urbana para essas áreas, anteriormente elas eram áreas rurais, então não era possível ali fazer a divisão de terrenos, enfim. Eu sou totalmente a favor a esse projeto de lei complementar 007/2025 e vejo que esse projeto, sim, trata-se de uma melhoria ao nosso município, uma expansão, um crescimento que é notório que todo município que vem se desenvolvendo, ele precisa, sim, de uma adequação planejada dentro do plano diretor. Então, voto favorável, presidente. Obrigado, vereador. Então, não havendo mais discussão, esse projeto foi amplamente discutido nas comissões, tivemos equipes técnicas do Executivo nesta casa para fazer os esclarecimentos e também tivemos a reunião das comissões. Então, não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos então agora ao projeto de lei complementar número 8 de 2025, ao qual peço ao nosso secretário Robson Anselmo Bergamin que leia a súmula do projeto. Projeto de lei complementar número 8 de 2025. Altera dispositivos da lei complementar número 006 de 27 de dezembro de 2018 e suas alterações, que dispõe sobre o zoneamento de uso e a ocupação do solo urbano e municipal no município de Capitão Leão das Marques e da outras providências. Muito obrigado, secretário. Peço à nossa secretária Eduarda que, por favor, leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. O projeto de lei complementar número 8 de 2025 tem por finalidade promover atualizações nos mapas de zoneamento, alterar quadros técnicos, redefinir macrozonas de expansão urbana, ajustar dispositivos relacionados às áreas de restrição ambiental, bem como excluir anexos e incisos obsoletos, adequando o texto legal ao planejamento urbano vigente. As principais alterações propostas envolvem modificações dos mapas e quadros constantes no anexo 1 a 19 da Lei Complementar número 6 de 2018, exclusão de determinados quadros e anexos que perderam aplicabilidade, alteração no artigo 19, especialmente quanto à identificação de áreas de restrição ambiental, adequação na definição das macrozonas de expansão urbana, Rio Iguaçu e BR-163 Norte, atualização dos artigos 27 e 28 com nova subdivisão das referidas macrozonas, reformulação de títulos de seções referentes ao zoneamento, revogações especificadas para garantir coerência interna do texto. A matéria versa sobre planejamento urbano, zoneamento e uso e ocupação do solo, temas de competência legislativa municipal, conforme previsto no artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Observa-se ainda que o projeto respeita o devido processo legislativo e se insere no âmbito da autonomia municipal, não havendo vícios de iniciativa. O texto está redigido de forma clara, objetiva e em conformidade com as regras de técnica legislativas previstas na Lei Complementar 95 de 98. Os artigos ajustam a estrutura normativa da lei original e a exclusão dos anexos e quadros obsoletos elimina redundâncias e conflitos internos. Algumas alterações promovem maior precisão técnica na definição das macrozonas, facilitando a interpretação e aplicação da lei. Assim, diante do exposto, manifesto parecer favorável à tramitação do projeto de lei. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 8 de 2025. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos. Voto da relatora. Compete a esta comissão manifestar-se quanto aos aspectos relacionados ao planejamento urbano, à infraestrutura e à organização do sistema viário, à prestação de serviços urbanos e à adequada ocupação do território municipal. Analisando o mérito da proposição, verifica-se que as alterações apresentadas buscam promover maior coerência técnica e territorial ao zoneamento municipal, adequando-o a transformações urbanas ocorridas nos últimos anos e às diretrizes de expansão ordenada do município.
A atualização dos mapas e quadros anexos contribui para maior precisão cartográfica e segurança jurídica na aplicação da norma, facilitando a atuação do poder público e dos munícipes. Destaca-se ainda o aperfeiçoamento da disciplina das áreas de restrição ambiental, especialmente no que se refere às áreas de influência dos reservatórios das usinas hidrelétricas de Salto Caxias e do Baixo Iguaçu, em consonância com o Plano Ambiental de Conservação e Uso do entorno do Reservatório Artificial Paquera. Tal medida revela-se relevante para prevenir ocupações inadequadas, minimizar riscos ambientais e garantir a compatibilização entre desenvolvimento urbano e preservação ambiental. No tocante às macrozonas de expansão urbana do Rio Iguaçu e BR-163 Norte, as alterações propostas demonstram alinhamento com as necessidades de expansão planejada da malha urbana, permitindo a organização do uso do solo, a previsão de infraestrutura urbana e adequada integração ao sistema viário existente, fatores essenciais para o crescimento sustentável do município. Assim, do ponto de vista das obras públicas, da aviação e dos serviços urbanos, o projeto mostra-se tecnicamente adequado e compatível com o interesse público, contribuindo para o ordenamento territorial, a eficiência da gestão urbana e a melhoria na qualidade de vida da população. Diante do exposto, opino favoravelmente a tramitação do projeto de lei complementar número 8 de 2025, por entender que a matéria atende aos princípios do planejamento urbano, da função social da cidade e da ocupação ordenada do solo, não apresentando óbices quanto à sua tramitação. Genesir de Fátima Gardarrigo, relatora. Conclusão. A Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões da relatora, vereadora Genesir de Fátima Gardarrigo, estando favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 8 de 2025. Claudecir Alves da Silva Moura, presidente, Genesir de Fátima Gardarrigo, relatora, e Cleverson Barão dos Santos, membro. Muito obrigado, Eduarda. Em discussão, o projeto de lei complementar número 8 de 2025. Com a palavra o vereador Revair. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores, colega vereadora Jane. Boa tarde para os funcionários da casa. Nosso presidente aí, o senhor Filipim, seja bem-vindo nesta casa mais uma vez. E boa tarde especial para você que está nos acompanhando através das redes sociais aí. Então, esse projeto importante que estamos aí é uma mudança da lei complementar de 2018, né, que altera esses dispositivos, né, e a cidade está crescendo, nós temos que aí fazer novamente essas colocações e essas zonas de ampliação e tudo mais. Então, um projeto importante que estamos estudando, e junto com ele vem aí nas próximas sessões que vamos tratar também. Então, voto favorável, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao secretário Robson Anselmo Bergamin que leia a súmula do projeto de lei número 9 de 2025. Projeto de lei complementar número 9 de 2025. Acrescenta dispositivos da lei complementar número 008 de 27 de dezembro de 2018 e suas alterações, que dispõe sobre o parcelamento e remembramento do solo urbano do município de Capitão Leão das Marques e da outras providências. Muito obrigado, secretário. Peço a nossa secretária Eduarda que, por favor, leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. O Poder Executivo encaminha a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 9 de 2025, que promove alterações e acréscimos à lei complementar número 8 de 2018, a qual disciplina o parcelamento e remembramento do solo urbano no município. As modificações propostas abrangem diversos dispositivos relacionados à infraestrutura, apresentação de projetos, critérios de avaliação técnica, regras para desmembramento e subdivisão de glebas, áreas públicas, áreas verdes e condições excepcionais para doação ou compensação fora da área loteada.
O projeto também inclui dispositivos que modernizam exigências técnicas, como a obrigatoriedade de laudos baseados em metodologia comparativa conforme normas da ABNT e atualiza a estrutura normativa das seções e subdivisões da lei vigente. A matéria tratada insere-se na competência legislativa municipal, nos termos dos artigos 30, incisos 1 e 8 da Constituição Federal, especialmente por tratar de normas relativas ao ordenamento territorial, parcelamento do solo urbano e uso do solo municipal. O projeto respeita a legislação federal que rege o parcelamento do solo urbano, Lei Federal 6.766 de 79, bem como normas ambientais pertinentes, sem afrontar preceitos constitucionais. Não há vício de iniciativa, pois se trata de matéria urbanística, cuja proposição pelo Poder Executivo é legítima, considerando que dispõe sobre planejamento urbano, organização administrativa e diretrizes técnicas de responsabilidade municipal. A redação apresentada observa regras gerais de técnica legislativa e atende, no essencial, às normas vigentes, introduzindo ajustes estruturais e terminológicos coerentes. Tais mudanças são compatíveis com boas práticas de planejamento urbano e não apresentam inconsistências jurídicas. Assim, diante do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei complementar número 9 de 2025, não encontrando óbitos quanto à sua tramitação. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 9 de 2025. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, Revair José Rodrigues, membro. Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos. Voto da relatora. Compete a esta comissão manifestar-se quanto aos aspectos relacionados às obras públicas, sistema viário, infraestrutura urbana e serviços urbanos. Após a análise do mérito, verifica-se que o projeto de lei complementar número 9 de 2025 aprimora os critérios técnicos de avaliação imobiliária, ao exigir que os laudos técnicos sejam elaborados com base nos métodos comparativo e em conformidade com as normas da ABNT, conferindo maior segurança técnica e transparência aos processos administrativos. Fortalece as exigências de infraestrutura urbana, especialmente no que se refere à abertura e pavimentação definitiva das vias em CBU-Q, bem como a sinalização viária, garantindo melhores condições de trafegabilidade, durabilidade das obras e segurança aos usuários. Qualifica os projetos definitivos de arruamento, exigindo detalhamento técnico completo da pavimentação, meios fios, sarjetas, perfis longitudinais e transversais, assegurando maior controle técnico por parte do município e melhor padrão urbanístico. Estabelece regras claras para o desmembramento do solo, inclusive quanto à cessão de áreas para equipamentos urbanos, comunitários e áreas verdes, promovendo o equilíbrio entre interesse privado e o interesse público no planejamento urbano. Permite soluções urbanísticas mais flexíveis, como a utilização de sistema viário existente e a excepcional doação de áreas fora do empreendimento ou mediante repasse financeiro, desde que devidamente justificada, avaliada tecnicamente e aprovada pelos conselhos municipais competentes, o que contribui para a eficiência da gestão urbana sem prejuízo ao interesse coletivo. Valoriza a integração ambiental e urbana, ao possibilitar a incorporação de áreas de preservação permanente como áreas verdes públicas, desde que atendidos critérios rigorosos de recuperação ambiental, implantação de parque linear e aprovação pelos órgãos ambientais competentes. Dessa forma, o projeto demonstra alinhamento com os princípios do planejamento urbano sustentável, da melhoria da infraestrutura municipal e da adequada ordenação do solo urbano, atendendo às atribuições dessa comissão, razão pela qual manifesto parecer favorável à sua tramitação. Genecir de Fátima Gardarrigo, relatora. Conclusão. A Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões da relatora, vereadora Genecir de Fátima Gardarrigo, estando favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 9 de 2025. Claudecir Alves da Silva Moura, presidente, Genecir de Fátima Gardarrigo, relatora, e Cleverson Barão dos Santos, membro. Obrigado, Eduarda. Em discussão, o projeto de lei número 9 de 2025. Com a palavra, o vereador Claudecir.
Presidente, veja bem, esse projeto de lei muito importante que está sendo votado aqui. Ali no projeto de lei complementar 09, né, no artigo 20, inciso 8º, diz assim: abertura, pavimentação definitiva asfáltica. Então, novos loteamentos terão que ter a pavimentação asfáltica. Foi uma discussão nessa Casa de Lei, na legislatura anterior, muitas vezes aqui a gente teve esse debate, que tinha que estar dentro do plano diretor para a liberação dos novos loteamentos já ser pavimentados. Isso é uma evolução para o nosso município. Também, claro que vai ter tem que ter pela aprovação pelo órgão competente do município, né? Claro, senão tu já sabe, né? Daqui a pouco faz um loteamento novo, daqui 6 meses já tem que fazer um asfalto novo. Então, vai ter que ter essa aprovação do órgão competente do município, que serão pessoas responsáveis para dar o aval para que seja feito esse loteamento. Também um assunto interessante dentro desse projeto é o desmembramento de 3.000 metros quadrados, numa proporção de 15% para a prefeitura da área de desmembramento. Então, é um projeto que já foi discutido dentro dessa casa aqui, muito importante essa alteração. Eu acho que, para o desenvolvimento do município, um avanço para o nosso município, a aprovação desse projeto. Por isso, voto favorável, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Revair. Então, senhor presidente, esse projeto, como falou o colega vereador Claudecir, muito importante. Quando nós aprovamos lá atrás, na outra gestão, o projeto do plano diretor, a gente se discutia bastante a respeito dessa questão das vias com asfalto. E, naquele momento, junto com a iniciativa privada que discutiu junto conosco, porque esses três projetos, eles são muito técnicos. Os engenheiros estão a par das leis, porque vai dar o futuro do nosso município. Tamanho de rua, tamanho de calçada, essa questão do recuo para construções, áreas que podem ser destinadas a comércio e tudo mais, que é uma série de discussões que temos aí. E naquele momento, devido a essa instituição de colocação e abertura de lotes, se pensou-se que não havia necessidade. Mas logo na sequência a gente já percebeu que realmente precisa. Por que precisa? Porque você abre um loteamento e dá só ao dono do loteamento, coloca só o calçamento, o poder público fica responsável para ir buscar e fazer o investimento do asfalto e tudo mais que precisa nesse loteamento, e daí nós temos essas demandas antigas, tá? Que segundo o que vimos aí vai ser quase zerado, né? E também não é só no nosso estado do Paraná, né? No nosso estado de Capitão, é em todo o Paraná, porque isso está acontecendo, é uma realidade do nosso estado. Inclusive, eu ouvi a semana passada, num programa do deputado Gugu Bueno, que passa pela rádio, chamado Tenho Dito, onde que ele falou com todas as palavras que será feito esse recapeamento asfáltico, essas ruas, todo mundo, nos 399 municípios do Paraná. E esse projeto já começou em 2019. Como tem aí em Santa Lúcia, foi feito em alguns, né? E em Boa Vista, e está vindo essa verba, porque é o dinheiro que foi da parte da privatização da Copel, que foi um pirulito, um doce que ele deu para os munícipes, e também outras questões, desde as rodovias, da terceirização do Porto Paranaguá, praticamente vendido, que esse dinheiro vai entrar. Não vai ser só Capitão que vai revolucionar, tudo mais. Nós temos alguns projetos que vão ser exclusivos para nós, como a Casa da Mulher, que é 40 casas só no Paraná, e são 399, aí sim conseguimos um. Mas essa questão desses asfaltos, dessa recuperação, nós estamos atrasados, porque 2019 para cá começou o projeto. Então, vai ser colocado. E isso aqui é muito importante.
a gente ter esse aqui colocado no plano. Porque daí os novos loteamentos, o município não vai se preocupar. Se nós zerar agora os que estão aqui, então o futuro de Capitão não vai ter mais estradas nas ruas, na via urbana de calçamento. Porque os loteamentos que abrir vão ter que abrir em via de asfalto. Beleza? Obrigado, senhor presidente. Voto favorável. Obrigado, vereador. Então, lembrando que nós passaremos... agora nós estamos votando o plano diretor, mas em acordo com o executivo, nós, vereadores, todos nós, conversamos já com o secretário de planejamento e que já no início do ano nós teremos o código de postura revisto também, porque nós temos que atender às demandas do nosso município com aquilo que almeja a nossa comunidade. E tem alguns itens do código de postura que estão, por exemplo, hoje se faz necessário para obter o habite que tenha muro na casa. Nós já entendemos de que em nosso município não há essa extrema necessidade que isso aconteça. Então, e tantos outros pontos que nós iremos revisitar agora no início de 2026 para melhorar essa lei, para que ela possa ser melhor aplicada. Ela está muito rigorosa, pelo nosso entender aqui, em vários aspectos, mas isso vai ficar para uma segunda votação, para um outro projeto que virá para esta casa, em acordo dos vereadores com o executivo. E muito bem dito pelos vereadores, essa questão do asfaltamento nos loteamentos novos, ele se faz extremamente necessário para que o município possa se preocupar daqui para frente com outras melhorias a serem feitas, né? Porque o calçamento ele é feito e em seguida já se pede o asfalto. Então já fazer o asfalto valoriza o próprio loteamento e traz uma comodidade melhor para a nossa população. E entendendo que o nosso município já tem o saneamento básico instalado, já não se permite mais, a Sanepar não dá mais a licença de instalação se não tiver o saneamento básico instalado. Então, nós teremos o asfaltamento, as ruas de novos loteamentos, elas são ruas internas do loteamento de 14 metros, com 9 metros de caixa e 2 metros nas laterais, 2,5 metros, tornando 14 metros, elas são o tamanho mínimo, e a rua principal de 15 metros, porque nós temos no nosso município um problema, são as ruas muito estreitas, aí futuramente tem que transformar elas em mão única, e aí você agrada um, desagrada outro. Então, os novos loteamentos precisam obedecer essa lei de 14 metros de caixa, de 9 metros de caixa com mais 5 metros de calçada. Então, são muitas as nuances dentro desse plano diretor e também do código de postura que virá para nós votarmos muito em breve. Então, não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao nosso secretário que, por favor, leia a súmula do projeto de lei número 10 de 2025. Projeto de lei complementar número 10 de 2025. Acrescenta dispositivos da lei complementar número 016 de 27 de dezembro de 2018 e suas alterações, que dispõe sobre os condomínios do município de Capitão Leão das Marques e da outras providências. Muito obrigado, secretário. Peço ao nosso secretário Eduardo que, por favor, leia a súmula, leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação, voto do relator.
O projeto de lei complementar número 10 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, tem por finalidade promover alterações e acréscimos na lei complementar número 16, de 27 de dezembro de 2018, que disciplina os condomínios no município. O texto normativo propõe inclusões dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 34, tratando da obrigatoriedade de estudo de impacto de vizinhança para condomínios de zona residencial Rio Iguaçu, possibilidade de uso comercial em unidades específicas e condicionantes para emissão de certificado de conclusão de obras. Alteração do parágrafo 2º e dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 35, redefinindo parâmetros de largura das vias internas desses empreendimentos. Inclusão do parágrafo 5º ao artigo 40, estabelecendo percentual diferenciado de áreas verdes em condomínios que confrontam áreas de preservação permanente. APP do Reservatório do Baixo Iguaçu. Alterações dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 42, referentes ao lado técnico de avaliação das áreas a serem destinadas ao município. Inclusão dos parágrafos 4º, 5º e 6º ao artigo 42, autorizando a substituição da transferência de áreas por repasse financeiro, mediante justificativa e aprovação do Conselho competente. Criação do artigo 42-A, especificando regras para condomínios da zona residencial Rio Iguaçu quanto à doação de áreas institucionais, mediante repasse financeiro, fixando critérios, parâmetros técnicos, competências e condicionantes. Cláusula de vigência. O projeto vem acompanhado de exposição de motivos e está formalmente instituído. A iniciativa legislativa é válida, pois trata de matéria urbanística cuja competência é privativa do município, nos termos do artigo 30, inciso 1 e 8 da Constituição Federal. As alterações propostas se inserem no âmbito do planejamento urbano, uso e ocupação do solo, bem como regulamentação de condomínios horizontais, todas matérias compatíveis com a autonomia legislativa municipal. O projeto respeita os requisitos de técnica legislativa, mantendo coerência com a estrutura da Lei Complementar número 16 de 2018, adotando redação clara, objetiva e mantendo simetria com normas urbanísticas correlatas já vigentes. Assim, diante do exposto, manifesto parecer favorável à tramitação do projeto de lei complementar. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 10 de 2025. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos. Voto da relatora. O projeto de lei complementar número 10 de 2025, de autoria do Poder Executivo, propõe alterações na lei complementar número 16 de 2018, que disciplina os condomínios no município de Capitão Leônidas Marques. As modificações concentram-se especialmente na regularização dos condomínios residenciais horizontais, notadamente aqueles localizados na zona residencial do Rio Iguaçu, abrangendo a exigência de estudo de impacto de vizinhança e o cumprimento de medidas mitigatórias e compensatórias, a possibilidade de inserção de usos de comércios e serviços, desde que voltados ao eixo de turismo e lazer do Rio Iguaçu, a redefinição dos parâmetros mínimos das vias internas de circulação, ajuste quanto ao percentual de áreas verdes em situações específicas, novas regras para a doação de áreas institucionais, admitindo em determinados casos a substituição por repasse financeiro ao município, mediante critérios técnicos e controle administrativo. A matéria insere-se no âmbito do Plano Diretor Municipal, resultante de estudos técnicos realizados por consultoria especializada e debatidos em audiência pública realizada em 9 de junho de 2025 pelo Poder Executivo. As alterações propostas alinham-se aos princípios do planejamento urbano sustentável, do crescimento ordenado e da melhoria da qualidade de serviços urbanos, não se verificando no âmbito desta comissão óbices quanto à sua execução prática ou impacto negativo à infraestrutura municipal. Diante do exposto, manifesto parecer favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 10 de 2025. Genesir de Fátima Gardarrigo, relatora. Conclusão.
A Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões da relatora, vereadora Genecir de Fátima Gardarrigo, estando favorável à tramitação do projeto de lei complementar número 10 de 2025. Claudecir Alves da Silva Moura, presidente, Genecir de Fátima Gardarrigo, relatora, e Cleverson Barão dos Santos, membro. Muito obrigado, secretária. Em discussão, o projeto de lei número 10 de 2025. Com a palavra, a vereadora Edelano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, colegas vereadores, servidores da casa, nosso presidente da PMI, senhor Filipim, e você que nos acompanha aí através das redes sociais. Então, esses 4 projetos que a gente votou, agora é o 4º, todos eles estão dentro do plano diretor. Nosso plano diretor seria para ser mexido cada 10 anos, mas quando surge alguma demanda que é de interesse público, a Câmara de Vereador é parceira e vem o projeto de lei e a gente estuda, analisa e vê o que é viável para o bem comum. Então, também tem a possibilidade de investidores desenvolver condomínios em nosso município, à beira do nosso lago. Então, a gente adequou dentro do plano diretor, que a partir de agora, depois de sancionada a lei, quem tiver interesse possa começar a desenvolver projetos dentro das regras, dentro das autorizações do IAT, das licenças ambientais, e passando, é claro, pelo planejamento do nosso município, e abrindo essa possibilidade da compensação que cada condomínio poderia, que é de direito do município, que se possa repassar em recurso financeiro. Porque também não seria útil para o município ter um condomínio fechado e nós termos uma área lá dentro que acaba não sendo utilizada para o bem comum de toda a população. Então, criou-se essas regras, aí é onde vai ter essa possibilidade de fazer uma compensação de outra maneira, e assim o município podendo ser beneficiado e o condomínio ser um condomínio fechado, como é o projeto que vão desenvolver. Então, voto favorável e aproveitando também a todos esses 4 itens aí que foram citados dentro e modificados dentro do plano diretor. E é claro que, quando necessária, acredito que a próxima revisão seria 2028, mas daqui a pouco pode surgir alguma demanda para o bem comum, e nós aqui, como vereador, vamos estar também analisando, estudando e, de repente, tendo que votar uma lei que venha beneficiar o bem comum. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Revair. Então, só comentando alguns itens aí que foi mudado dentro desses condomínios para ser feito nessa área urbana, que é na beira do lago, né? E que a gente espera um crescimento aí. Então, essas questões técnicas que foram desenvolvidas, só para falar um pouquinho. Então, por exemplo, condomínio que tem até 20 casas autônomas, ele vai ter, as ruas serão de 8 metros, 5 de pista de rolamento e 3 metros, 1,5 metro de calçada. Quando for de 21 a 80, passa para 10. 7 de pista, rolamento, 1,5 de calçada. E acima disso, 12 metros, 1,5 de calçada. Então, são mudanças. Uma parte bem interessante que eu achei aqui também é essa questão que foi bastante discutida aqui, que é o direito à área verde no município. Então, esse condomínio que for feito na beira do lago, que tem aquela reserva já, o município só vai ficar com 5%. Não vai precisar dar o 10%, 5% da a parte verde do loteador. Então, porque ele já tem toda aquela área verde que está ao redor. Então, isso aí é um incentivo para quem vai lotear, porque ele vai sobrar 5% para ele, diferente de que em outras regiões. Então, é um incentivo a ele fazer o lote nessa região. Então, bastante importante. E essa outra questão que o colega vereador Edelano colocou, que é poder pagar em recurso financeiro a parte que é do município, porque tem situações que o condomínio fica lá, longe da cidade, né, e não é interesse público
que tenha essa área que seja do município, a doação dos 15% lá. Então, ele vai poder fazer o pagamento, o município investir, talvez juntar, né, em outro local. Mas esse também é interesse público do município. Mas, voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Também teve uma outra mudança, vereador, a questão do tamanho do imóvel dentro do condomínio. A nossa legislação, ela previa 1.200 metros quadrados na votação que nós fizemos na gestão passada, 1.250, e agora ela passou a ser de 525, porque entende-se que se você tem um lote muito grande, ele onera demais a aquisição. E o lote de 525 já é um lote de um tamanho bom para a pessoa fazer uma residência, e se ele tiver interesse em fazer algo maior, ele adquire 2 lotes, né? Então, foi mudança significativa que aconteceu. Nós tivemos expansão de área, de expansão urbana, por exemplo, temos aqui no novo hospital, dali até na BR-163, ele foi colocado como expansão possível de expansão urbana. Enfim, tivemos várias mudanças que são para melhorar o nosso crescimento dentro do nosso município. Então, não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos agora ao projeto de lei número 65 de 2025. Peço ao secretário Robson Anselmo Bergamin que leia, por favor, a súmula do projeto. Projeto de lei número 65 de 2025. Dispõe sobre a criação de ruas projetadas no município e da outras providências. Obrigado, secretário. Peço a Eduarda que, por favor, leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Voto do relator. O Poder Executivo encaminhou para apreciação legislativa o projeto de lei número 65 de 2025, que tem por finalidade criar as seguintes vias públicas. Rua projetada 1, com área de 1.593,74 metros quadrados, no lote 32A unificado, gleba 12, imóvel Andrada. Rua projetada 2, com área de 1.067,04 metros quadrados, da mesma gleba e matrícula. Rua projetada 3, com área de 1.463,26 metros quadrados, igualmente localizada no mesmo lote e matrícula. O projeto apresenta detalhamento técnico de limites e confrontações de cada via, definindo coordenadas georreferenciadas, azimutes e extensões, além de estabelecer a obrigação do poder público de fixar placas indicativas das denominações. A justificativa apresentada pelo Poder Executivo destaca que a criação das vias integra processo de organização urbana do Complexo Grande Parada, visando possibilitar a implementação de condomínios empresariais e industriais, os quais, para regularização, devem possuir testada para a via pública. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, bem como promover o ordenamento territorial por meio de planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal. No âmbito municipal, a lei orgânica reforça tal competência, ao estabelecer, no artigo 7º, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local, artigo 11, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, visando o interesse local, artigo 45, inciso 16, competência da Câmara Municipal para deliberar, com sanção do prefeito sobre denominações e alterações dos logradouros públicos. Assim, a matéria tratada pelo projeto, criação de vias públicas e definição de seus memoriais descritivos, encontra pleno amparo jurídico e atende às exigências constitucionais e orgânicas. Sob o aspecto formal, o projeto apresenta redação adequada, clara e compatível com as técnicas legislativas usuais, estando acompanhado dos memoriais descritivos e plantas mencionadas, peças imprescindíveis para precisão urbanística e futura verbação. Sob o aspecto material, não se verifica inconstitucionalidade, ilegalidade, vício de iniciativa ou afronta às normas urbanísticas municipais. Ao contrário, a criação das vias contribui para a regularização fundiária e o adequado planejamento urbano, especialmente considerando a implantação de condomínios industriais e empresariais na área indicada.
Assim, diante do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 65 de 2025, não havendo óbices para sua regular tramitação e posterior apreciação pelo plenário. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 65 de 2025. Francisco Jair de Campos, presidente, Cleverson Barão dos Santos, relator, e Revair José Rodrigues, membro. Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos. Voto da relatora. O projeto de lei número 65 de 2025, de autoria do Poder Executivo, tem por finalidade criar 3 vias públicas no lote 32A unificado Gleba 12, imóvel Andrada, sendo elas: Rua Projetada 1, com área de 1.593,74 metros quadrados, Rua Projetada 2, com área de 1.067,04 metros quadrados, e Rua Projetada 3, com área de 1.463,26 metros quadrados. O projeto apresenta o detalhamento técnico das 3 vias, contendo limites, confrontações, coordenadas georreferenciadas, azimutes e extensões, e estabelece a obrigação de instalação de placas indicativas de denominação pelo poder público. A justificativa do Executivo aponta que a medida integra o processo de organização urbana do denominado Complexo Grande Parada, objetivando viabilizar a implementação de condomínios empresariais e industriais. Para fins de regularização, tais empreendimentos devem possuir testada para via pública, o que torna indispensável a criação dos logradouros propostos. O projeto apresenta redação adequada, precisa e coerente, com as técnicas legislativas usualmente adotadas. Encontra-se acompanhado das plantas e memoriais descritivos indispensáveis para a correta identificação e futura averbação das vias, atendendo aos requisitos técnicos e urbanísticos. Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do projeto de lei número 65 de 2025, não havendo óbices à sua regular tramitação. Genecir de Fátima Gardarrigo, relatora. Conclusão. A Comissão de Obras, Viação e Serviços Urbanos, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões da relatora, vereadora Genecir de Fátima Gardarrigo, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 65 de 2025. Claudecir Alves da Silva Moura, presidente, Genecir de Fátima Gardarrigo, relatora, e Cleverson Barão dos Santos, membro. Muito obrigado, secretária. Em discussão, o projeto de lei número 65 de 2025. Projeto de lei número 65. Com a palavra, vereador Revair. Então, senhor presidente, essa aprovação aqui desse projeto é a criação das 3 ruas projetadas lá no Grande Parada. Então, para a população saber, é aquela ruazinha em frente ao barracão grande lá, que era feita exposição depois do Complexo Grande Parada, no sentido oposto da 163. E depois a outra no final, aqui, antes da barraca lá, que era do Pilco lá, naquele sentido, e a outra no sentido contrário, que passa lá de cima da fábrica ali da Madalosso, né? São ruas curtas que estão sendo criadas, né? Nós tínhamos algumas dúvidas a respeito delas, né? E chamamos aí o secretário de planejamento, né? Onde que explicou para nós a criação e o desmembramento aí de todos esses lotes, que vai dar a possibilidade da criação aí de novas empresas e poder usar aquele espaço, principalmente daquele barracão. Porque aquele barracão do Grande Parada, no plano de governo que eu ajudei a fazer do atual prefeito lá em 2020, que nós estávamos juntos, era para sair uma incubadora das pequenas indústrias ali, ser dividido e ser feito. E não foi feito esse processo de desmembramento e não foi criado esse espaço para fazer, e ele passou os 4 anos lá praticamente fechado. Algumas feiras dos Anjos foi colocado, tem um depósito lá, inclusive está lá o pedalinho do lago,
que foi desativado e está lá, jogado lá dentro, né? E algumas outras coisas que é usado de depósito. Então, a gente espera que agora, com a nova secretaria aí, seja cumprido com a maior brevidade possível e possamos usar aquele espaço, porque pagamos aluguel para algumas empresas, né? Então, pode ser que até diminua isso no custo. Então, voto favorável aí a esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, não havendo mais discussão, só gostaria de falar que é interessante esse processo que estamos autorizando aqui, para que justamente o executivo tenha as matrículas dos imóveis, porque eles precisam ter uma atestada com alguma rua, e essas ruas elas não estavam documentadas, e para que possa fazer cedências, para que possa fazer licitações com empresas para se instalar lá no Grande Parada, precisa fazer esse trabalho. E interessante que veio para esta casa, as comissões tiveram algumas dúvidas, foram esclarecidas, e agora estamos votando para que a partir do ano que vem, dentro da legalidade, possa ser feita a cedência, a licitação, para que empresas possam gerar mais emprego em nosso município. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos então agora ao projeto de lei número 74 de 2025, ao qual peço ao nosso secretário que, por favor, leia a súmula do projeto. Projeto de lei número 74 de 2025. Institui o Programa Municipal de Incentivo à Produção Sustentável de Mel, Mel de Capitão, no município de Capitão Leão das Marques e da outras providências. Peço então ao nosso secretário que, por favor, leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 83 de 2025. Autor, Poder Executivo, relator Cleber Barão dos Santos. Voto do relator. O projeto de lei número 74 de 2025 visa instituir o Programa Municipal de Incentivo à Produção Sustentável de Mel, Mel de Capitão. O texto estabelece objetivos, finalidades, diretrizes, critérios de participação, atribuições da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e mecanismo de fiscalização e responsabilização dos beneficiários. O projeto encontra respaldo na competência municipal prevista nos artigos 23, 30, 1 da Constituição Federal, que autoriza os municípios a desenvolver políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico local, incentivo à produção rural sustentável, proteção do meio ambiente e promoção da agricultura familiar. A redação apresentada observa de maneira satisfatória os princípios da legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade e eficiência, estabelecendo critérios objetivos para a concessão dos incentivos e determinando o mecanismo de controle e responsabilização, inclusive com previsão de procedimentos administrativos e aplicação de penalidades. O projeto também define de forma clara os objetivos e finalidades do programa Mel de Capitão, os instrumentos e ações de incentivo, a definição de pequeno produtor rural para fins de elegibilidade, os requisitos para a participação, as obrigações dos beneficiários, o papel fiscalizador da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, a possibilidade de celebração de parcerias, a previsão orçamentária e regulamentação futura via decreto. Observa-se que o texto não apresenta vícios de inconstitucionalidade, legalidade ou antinomias com a legislação vigente. A técnica legislativa segue os padrões adequados, apresentando a organização clara em capítulos e artigos, facilitando sua compreensão e execução. Assim, diante do exposto, opina pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 74 de 2025, não havendo óbices para sua regular tramitação. Sala de Comissões, 10 de dezembro de 2025. Cláudio Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão,
manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Clécio Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 74 de 2025. Sala de comissões, 10 de dezembro de 2025. Francisco José de Campos, presidente. Clécio Barão dos Santos, relator. Ribeiro José Rodrigues, membro. Comissão de Agricultura e Meio Ambiente. Parecer número 06 de 2025. Autor, Poder Executivo, relator Claudicir Alves da Silva Moura. Voto do relator. A proposição tem por finalidade fomentar a atividade apícola, incentivar a produção sustentável de mel e derivados, promover o desenvolvimento econômico rural, fortalecer a agricultura familiar e adotar práticas ambientais responsáveis. O projeto prevê ações de assistência técnica, qualificação profissional, apoio estrutural, estímulo ao uso de tecnologias limpas e parcerias institucionais com entidades de pesquisa, cooperativas, associações e órgãos de extensão rural. Conforme exposto na justificativa, a apicultura apresenta atividade de relevante potencial econômico e ambiental, tendo em vista seu baixo impacto, a contribuição, a polinização e a preservação da biodiversidade. No município, verifica-se o aumento de interesse de produtores, embora persistam desafios relacionados à capacitação, certificação sanitária, acesso aos insumos e ampliação do mercado. O programa busca incentivar a produção de mel de forma sustentável, respeitando a conservação ambiental, capacitar apicultores e meliponicultores, estimular boa prática de manejo e o uso de tecnologias limpas, contribuir para a preservação de polinizadores essenciais ao equilíbrio do ecossistema, fortalecer a identidade e a qualidade do mel produzido no município, propiciar geração de renda e diversificação produtiva, especialmente para pequenos e médios agricultores. A iniciativa também contribui para o ordenamento sanitário e o produtivo da atividade apícola, favorecendo a melhoria da qualidade do produto final, a redução de riscos ambientais e o aumento de segurança alimentar. Do ponto de vista ambiental, destaca-se a importância estratégica de conservação das abelhas e demais polinizadores, cuja função ecológica é indispensável para a manutenção dos ecossistemas naturais e agricultáveis. Em termos socioeconômicos, a apicultura se apresenta como alternativa viável e de baixo custo, complementar a outras práticas rurais, sem conflito de ocupação de solo, podendo ainda fortalecer o turismo rural e gastronômico, ao valorizar um produto com potencial de identidade territorial, o mel de capitão. O projeto, portanto, alinha-se a políticas públicas ambientais e agrícolas vigentes, incentiva práticas sustentáveis e contribui para o desenvolvimento local. Assim, pelo que foi exposto, manifesto parecer favorável à tramitação do projeto. Capitão Leonardo das Marques, 10 de dezembro de 2005. Claudicir Alves da Silva Moura, relator. Conclusão. A Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Claudicir Alves da Silva Moura, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 74 de 2025. Sala de comissões, 10 de dezembro de 2025. Delano Rois, presidente, Claudicir Alves da Silva Moura, relator, e Genecir de Fátima Rigo, membro. Obrigado, secretário. Em discussão, o projeto de lei número 74 de 2025. Com a palavra o vereador Edelano. Olha, temos aqui nós vereadores agora para criar esse programa, né? Então, através de uma lei, Mel de Capitão, já faz tempo que estamos trabalhando com isso, mexendo com isso, então esse programa já deveria estar criado, porque já estamos recebendo equipamentos, temos agora uma remessa de mais de 400 caixas de abelha. Então, através desse programa, nós estamos criando as legalidades para poder fornecer para esses nossos apicultores. Hoje nós temos em torno aí de, acho que passa de 100 apicultores, mas dentro da ordem técnica, acompanhamento técnico que está dentro da associação, temos com 35, mais ou menos, que estão recebendo esse treinamento. E é claro que, devagarzinho, agora temos que abrir uma nova remessa, porque cada vez
Quando a coisa começa a dar certo, vai o pessoal se interessando, né? E a gente tem todas as regras, porque hoje um apiário, para ser montado, o ideal é 300 metros longe das residências, para que você esteja amparado pela lei se caso de algum problema. Então, tudo isso é dentro do treinamento que o nosso agricultor vai aprender. Hoje nós temos agricultores que estamos ali com as caixas 50 metros da casa, mas é claro que se você não for lá, invadiu o território dela, ela não vem no teu território. Mas no período aí da colheita do mel, aí você vai lá, aí você corre um risco maior. Então, por isso que é importante essa orientação técnica. O município está fornecendo isso através aí da Secretaria da Agricultura, com o apoio da administração municipal. Então, você que tem interesse em cultivar, produzir, é uma fonte de renda a mais, né? Se o tempo corre bem, nós podemos fazer, vai ir até 3 colheitas de mel. Mas isso depois de uma orientação técnica. Porque antigamente o pessoal colocava a caixona lá, cortava 6 pedaços de tábua, colocava lá e pronto, né? Quando dava certo um ano, mela, se não der, deixa para o próximo ano, e assim vai. Mas dentro da técnica, você não mexe com enxame, porque você tem as mielgueiras, você só vai coletar o mel. Quando você coloca a cera no caixilho, a abelha, enquanto ela faz a cera, ela produz 8 a 9 quilos de mel. Então você vê, enquanto ela tem que estar produzindo a cera, se você coloca ali, ela já vai produzir o mel. Então o ganho para ela é muito grande, né? Então por isso que depende dos equipamentos, a centrífuga, a desemperculadora, porque daí você tira o mel e não estraga a cera. Aí você coloca de volta lá, ela já vai começar a produzir o mel. Pegar os períodos da florada certo, a uva do Japão é uma campeã aqui no município. Acabou a florada, pode abrir que está cheia as caixas, né? E plantar algumas árvores aí que produzem um tempo maior a florada, isso ajuda bastante. E é claro que a consciência do nosso produtor de grão daí, né? Então, se a gente tiver essa consciência, de repente escolher o horário de passar o veneno mais na boca da noite, que a abelha já está recolhida, você acaba preservando mais o enxame também. E esse enxame está te dando um rendimento maior, que já foi comprovado, porque na produção do solo onde que você tem de soja, onde que você tem apiários próximo, a produção aumenta. Então, a natureza é incrível. Basta nós cuidar dela e utilizar dela, que ela vai te dar retorno para você. Então, totalmente favorável a esse programa. E vamos agora, claro que ele vai sobrar para nós, vereadores aqui, depois de ter uma conversa com o pessoal dessa diretoria, ver a demanda que vai precisar. Estão organizando a Casa do Mel e eles vão precisar também de algum equipamento a mais. A gente vai estar aí à disposição, acredito que todos nós, né? Porque quando é para o bem comum, tem todo o apoio aqui da Câmara de Vereadores. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Claudecir Alves da Silva Moura. Obrigado, presidente. Bem citado pelo vereador Delano, e tendo em vista que nós somos lindeiros do Parque Nacional. Pode ter certeza que o nosso mel aqui vai sair de boa qualidade. Olha, esse programa de incentivo Mel de Capitão, nós estamos votando aqui, autorizando esse programa que é muito importante para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor, o médio agricultor. A gente vê que tem uns incentivos importantes aqui, ó, capacitação de apicultores, o manejo, também tem subsídios, né, que vai ter, equipamentos, colmeias, enfim. E uma situação que me chamou a atenção, que é importante, eu acho que aqui é muito importante, a questão da comercialização, com a rotulagem, padronização, para ter o mel poder ser vendido fora e ter a valorização. E, inclusive, se colocar no rótulo que nós somos lindeiros do parque, pode ter certeza que esse mel vai ganhar valor, porque o mel que desses municípios lindeiros do parque, ele é melhor que os outros municípios. Então, bem citado pelo vereador Delano aqui, todas as situações,
eu também sou totalmente favorável e apoiador dessa causa. Podem contar comigo, tiver no alcance do mandato do vereador Nenê Martins, estamos aí para ajudar, e todos os vereadores aqui presentes estão todos encampados aí para que dê certo, e parabenizar a Secretaria da Agricultura, porque o projeto em si ele está trazendo todas as situações possíveis para dar um bom incentivo aí ao começo dessa atividade. Também, logo em seguida, vamos ver um projeto que é da Secretaria da Agricultura também, que é a questão da pastagem. Também é um projeto muito importante, interessantíssimo, que eu sou apoiador também, presidente. Obrigado pelo espaço e voto favorável. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, então eu vou só salientar um pouquinho que esse programa do MEL faz muitos anos que nós estávamos arrodeando e vai e não vai, e agora parabenizar todos os envolvidos. É um programa que, como falou o vereador Delano, que vai ser um programa de aproveitamento, porque você pode ter as suas colmeias numa área que você não utiliza muito e que lá, anualmente, trará uma renda extra para o nosso pequeno produtor. E lembrando que temos as margens do nosso lago Baixo Iguaçu, são 100 metros de cada lado do nosso lago. Toda a extensão do nosso lago, temos 100 metros de área para fazermos, para ter a coleta do mel pelas abelhas. Então, muito mel poderá sair dessa região. Então, não havendo discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos então agora ao projeto de lei número 76 de 2025, ao qual peço ao nosso secretário Robson Anselmo Bergamin que leia a súmula do projeto, por favor. Projeto de lei número 76 de 2025. Altera a redação lei número 2215 de 19 de abril de 2017, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Produção de Pastagem para incrementar as atividades de produção de leite e agrícola em geral, através do fornecimento de sementes, de gramíneas ou leguminosas, para os pequenos agricultores rurais do município, e da outras providências. Muito obrigado, secretário. Peço a Vossa Excelência que, por favor, leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 84 de 2025. Autor, Poder Executivo, relator Cleverson Barão dos Santos. Voto do relator. Chegou a esta Comissão de Justiça e Redação o projeto de lei número 76 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, que altera a redação da Lei Municipal número 2215, de 19 de abril de 2017, ao qual institui o Programa Municipal de Incentivo à Produção de Pastagens. A proposta amplia e moderniza o escopo do programa, passando a contemplar também ações de fomento à cobertura verde, ao plantio direto na palha, à fruticultura e à produção apícola, mediante fornecimento de sementes de gramíneas, leguminosas ou mix de sementes aos pequenos produtores rurais do município. A matéria apresenta detalhamento sobre objetivos, critérios de participação, competências da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, mecanismo de fiscalização, penalidades, forma de custeio e regulamentação. O projeto mantém coerência com a Lei número 2215 de 2017, apresentando alterações destinadas a ampliar sua abrangência e adequar-se aos objetivos, às novas políticas municipais de incentivos ao desenvolvimento agropecuário. A proposição trata de políticas públicas no âmbito da agricultura e da gestão administrativa municipal, estando, portanto, inserida na esfera de competência legislativa do município, conforme artigo 31 da Constituição Federal. A iniciativa é legítima por tratar-se da matéria relativa à organização de serviços e programas executivos, de atribuição do Poder Executivo. O texto observa os princípios constitucionais e administrativos, especialmente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, inclusive prevendo critérios objetivos
para enquadramento dos beneficiários e para a distribuição das sementes, bem como mecanismo de fiscalização e responsabilização de beneficiários irregulares. A redação apresentada está adequada às normas de técnica legislativa, sendo clara, objetiva e coerente. O projeto especifica conceitos, requisitos, formas de execução, sanções, custeio e integração com programas já existentes. Há previsão de regulamentação por decreto, o que é compatível com a necessidade de definir procedimentos administrativos complementares. Diante do exposto, manifesto parecer favorável à tramitação do projeto de lei. Sala de Comissões, 10 de dezembro de 2005. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto Lei número 76 de 2025. Sala de Comissões, 10 de dezembro de 2025. Francisco Jair de Campos, presidente. Cleverson Barão dos Santos, relator. Revair José Rodrigues, membro. Comissão de Agricultura e Meio Ambiente. Parecer número 07 de 2025. Autor, Poder Executivo, relator Claudicir Alves da Silva Moura. Voto do relator. O projeto de lei em análise tem por finalidade atualizar e modernizar a legislação que disciplina o Programa Municipal de Incentivo à Produção de Pastagem, destinado ao fornecimento de sementes de gramíneas ou leguminosas aos pequenos agricultores rurais do município, visando ao incremento da produção leiteira e da agricultura em geral. A proposta legislativa busca adequar o texto original às novas demandas do setor agropecuário, aprimorando critérios de acesso, procedimentos administrativos, mecanismos de fiscalização e a clareza normativa, de forma a garantir maior efetividade ao programa. Desde a sua criação em 2017, o programa tem se mostrado importante instrumento de apoio ao pequeno produtor rural, estimulando a melhoria das pastagens, o aumento da produtividade leiteira e o fortalecimento da economia agrícola local. Contudo, a evolução do setor e o surgimento de novas práticas de manejo tornam necessária a atualização da lei, especialmente quanto à modernização da redação, visando maior objetividade e segurança jurídica, a adequação de critérios de concessão, controle e fiscalização do programa, ao uso racional e transparência de recursos públicos, ao aperfeiçoamento dos impactos sociais e econômicos do incentivo entre os pequenos agricultores, ao alinhamento às práticas sustentáveis de manejo e produção, reforçando o compromisso ambiental e produtivo. A proposta, portanto, atende ao interesse público ao consolidar um programa mais eficiente, transparente e adaptado às realidades atuais da agricultura familiar e da pecuária leiteira, razão pela qual emito parecer favorável à tramitação do projeto de lei. Capitão Leão das Marques, 10 de dezembro de 2025. Claudicir Alves da Silva Moura, relator. Conclusão. A Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Claudicir Alves da Silva Moura, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 75 de 2025. Sala de Comissões, 10 de dezembro de 2025. Idelano Rois, presidente. Claudicir Alves da Silva Moura, relator. E Genecílio Fátima Rigo, membro. Obrigado, secretário. Em discussão, projeto de lei número 76 de 2025. Projeto de lei 76 de 2025. Bem, como foi falado com a palavra do Revair, então. Então, senhor presidente, falando rapidamente, esse projeto é bastante importante, né? E ele estende aí para outras atividades, né? Essa questão. Mas o que eu quero dizer e o que foi a gente nas visitas que a gente foi nas propriedades, o que a gente gostaria que acontecesse nesse próximo ano é que essa questão de cadastro, seja na Secretaria aí da Agricultura, seja tendo uma agilidade maior. Teve muito produtor que deixou de ir buscar aveia lá e tal, porque virou só em documentação, traz isso, traz aquilo. E existe um cadastro ali de todos eles, e isso dá para se fazer previamente,
para não ficar lá em cima da hora e não ter todo esse documento. O agricultor chegou a dizer para mim que tinha que levar até o documento da terra para conseguir um saco de aveia, né? Então, é uma situação até constrangedora, né? Então, a gente espera que esse projeto aqui agilize isso, seja mais fácil. É claro que nós temos regras, nós temos que cumprir, porque isso tem que se chegar realmente à pessoa que precisa. A gente até, inclusive, foi ver aqui o tamanho da área, tivemos que falar até porque ele aqui no projeto de lei vem em módulo, né? Acho que é 2.1 módulo, né? Que é até 1.21 módulo. Até 10 alqueires de terra se encaixa, então, o nosso produtor que será beneficiado com essas sementes. Então, é bastante importante se preparar, planejar, para que depois o agricultor chegue lá, esteja um cadastro e seja acrescentar só o que falta nisso e que se mantém isso. Porque já sabe, de um ano para o outro, quem tem o direito e quem não tem, aquele produtor. E que seja mais ágil, porque quando o agricultor vem para a cidade para buscar documentos, essa parte burocrática, ele deixa de estar produzindo. E isso eles têm falado para nós, têm cobrado. Então, voto favorável, mas a gente espera maior agilidade nesse projeto aqui e vai dar um número maior de agricultores aí para poder ser beneficiado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, só gostaria de salientar que esse projeto já existe há vários anos, quero parabenizar todos os envolvidos desde o início do projeto, né? E como Vossa Excelência comentou, há que se ter tempo hábil para que o produtor possa trazer a sua documentação para a comprovação que, de fato, ele está se encaixando no projeto, né? Então, o projeto, ele beneficia o pequeno produtor e que bom que o nosso município consegue fazer isso. Então, não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos agora, então, ao projeto de lei número 79 de 2025, ao qual peço ao nosso secretário Robson Anselmo Bergamin que leia a súmula do projeto. Projeto de lei número 79 de 2025. Autoriza a abertura de um crédito adicional suplementar no orçamento de 2025 e dá outras providências. Muito obrigado. Então, peço ao senhor que leia os pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 85 de 2025. Autor Poder Executivo. Relator Cleverson Barão dos Santos. Voto do relator. Projeto de lei número 79 de 2025. De iniciativa do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 829 mil. O crédito suplementar visa reforçar dotações orçamentárias de diversos órgãos da administração municipal, especialmente aquelas vinculadas a vencimentos, vantagens fixas, contribuições patronais e outras despesas variáveis de pessoal, abrangendo o gabinete do prefeito, Controladoria Geral, Defesa Civil, Administração, Planejamento, Fazenda e Obras, Agricultura, Esporte e Assistência Social, conforme discriminado no artigo 1º do projeto. Quanto à fonte dos recursos, o artigo 2º estabelece que os valores necessários serão cobertos mediante anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, com fundamento no artigo 43, inciso 3, da Lei Federal número 4.320, de 1964, estando devidamente demonstradas as rúbricas a serem anuladas. O projeto de lei, em exame contra respaldo, no artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, que permite a abertura de créditos suplementares mediante prévia autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes. No artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 1964, que disciplina a abertura dos créditos adicionais, incluindo como fonte de cobertura a anulação de dotações, inciso 3, exatamente conforme previsto na proposição. Na Lei Orgânica Municipal, que atribui ao Poder Executivo a iniciativa para a abertura de créditos suplementares. Na Lei
Orçamentária Anual de 2025, que ordinariamente autoriza suplementações dentro dos limites previstos. A técnica legislativa utilizada encontra-se adequada, apresentando discriminação detalhada das dotações a serem suplementadas e das dotações que serão anuladas. Também está clara a finalidade do crédito, voltada ao reforço de despesas do pessoal e encargos, o que demonstra compatibilidade com as necessidades de execução orçamentária do exercício. No que se refere à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, não se identificam vícios formais ou materiais. O projeto está em conformidade com as normas gerais de direito financeiro e atende ao princípio de transparência na execução orçamentária. Quanto à redação, a proposição apresenta clareza e precisão suficientes, estando adequada ao padrão normativo municipal. Assim, manifesto parecer favorável à tramitação do projeto de lei. Sala de Comissões, 10 de dezembro de 2025. Cleverson Barão dos Santos, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, após estudo e discussão, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Cleverson Barão dos Santos, estando favorável à tramitação do projeto de lei número 79 de 2025. Sala de Comissões, 10 de dezembro de 2025. Francisco Jair de Campos, presidente. Cleverson Barão dos Santos, relator. Reivair José Rodrigues, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer número 51 de 2025. Autor do projeto, Poder Executivo. Relator, Odair Francisco Farina. Voto do relator. Venha a essa Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização o projeto de lei número 79 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2025, no valor de R$ 829 mil, visando ao reforço de dotações orçamentárias relativas, principalmente a despesas de pessoal, contribuições patronais e outras despesas variáveis, distribuídas entre diversos órgãos e unidades da administração municipal. O projeto apresenta detalhamento das dotações a serem suplementadas, bem como das anulações orçamentárias que servirão como fonte de cobertura em conformidade com o artigo 43, inciso 3, da Lei Federal número 4.320, de 1964. Segundo a justificativa encaminhada, a medida busca ajustar dotações de pessoal e encargos a fim de garantir o pagamento de vencimentos, vantagens, contribuições patronais e demais despesas obrigatórias de caráter continuado. Compete a essa comissão verificar a adequação financeira e orçamentária da proposta, bem como sua conformidade com as normas pertinentes, notadamente a Lei Federal número 4.320, de 1964, a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orçamentária Anual vigente. Pelo que se verifica a indicação expressa das dotações suplementares e anuladas, com a identificação de órgãos, unidades orçamentárias, classificação funcionais, elementos de despesas e fonte de recurso, atendendo às exigências legais de transparência e especificação orçamentárias. A fonte de recurso é constituída integralmente por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, o que atende ao artigo 43, inciso 3, da Lei número 4.320, de 1964, não havendo acréscimo ao total da despesa fixada na LUA 2025. A suplementação revela-se necessária para o encerramento adequado do exercício financeiro de 2025, evitando atrasos em pagamentos, descontinuidade administrativa e descumprimento de obrigações trabalhistas e legais. Desta forma, não há impedimento financeiro ou orçamentário à tramitação da matéria, que se apresenta devidamente fundamentada e compatível com as normas vigentes. Sala de Comissões, 10 de dezembro de 2025. Odair Francisco Farina, relator. Conclusão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, manifestou-se pelas conclusões do relator, vereador Odair José Francisco Farina, estando favorável à tramitação da lei
número 79, 2005. Sala de Comissões, 10 de dezembro de 2025. Genicide Fátima Marigo, presidente. Odair Francisco Farina, relator. Reivair José Rodrigues, membro. Obrigado, secretário. Em discussão, o projeto de lei número 79 de 2025. Com a palavra o vereador Claudecir Alves da Silva Moura. Presidente, resumindo, o projeto 79 de 2025 é um ajuste orçamentário para a folha de pagamento. Então, voto totalmente favorável. Acho que no ano passado também já tivemos esse ajuste. É normal, esses projetos estão passando na casa e já amplamente discutido em comissões. Voto favorável. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Reivair. Então, só complementando o que o vereador Claudecir falou, né? R$ 829. Então, está retirando de cada secretaria, de cada órgão e colocando aí em algumas finalidades. Boa parte são para pagamento de pessoal. E outras despesas, aqui tem contribuições patronais, né? Também, algumas, né? Então, várias retiradas para fechamento. É bastante importante isso, né? E, embora chegou um pouquinho atrasado na casa, a gente fez rapidinho esse estudo para poder colocar na sessão, tá? Mas é bastante importante isso porque fecha, né? Só que essa quantidade que tem é bastante grande, bastante secretaria, né? Então, as sobras que tenha uma e também são os índices aí que foi previsto naquele gasto e não foi gastado, né? Então, é a margem de erro de cada secretaria que está se colocando. Então, estamos fazendo a rapa do tacho aí para fazer o pagamento aí, principalmente da folha de pagamento agora no final do ano. Mas voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Então, não havendo mais matéria a tramitar na ordem do dia, peço à nossa secretária Eduarda que, por favor, leia a súmula dos projetos que estão na casa para que nós possamos baixar para as comissões e para a posterior votação. Projeto de Lei número 80 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de cessão de uso de bem imóvel firmado entre o município de Capitão Leônidas das Marques e a Associação Central dos Agricultores de Capitão Leônidas das Marques. Projeto de Lei número 81 de 2025. Altera a redação da Lei 2136 de 23 de outubro de 2015, que institui a Política Municipal dos Direitos da Mulher de Capitão Leônidas das Marques e cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM, na forma que especifica e dá outras providências. Muito obrigado, secretária. Então, lembrando que esses projetos, claro, se as comissões assim entenderem, ele irá para a votação da última sessão extraordinária que nós teremos, onde faremos a segunda votação do plano diretor, que nós temos que respeitar o espaço de 10 dias para fazermos a votação, e também colocaremos, se estiver tudo em acordo, para a votação no dia 29 e 30 de dezembro, às 9 horas da manhã. Então, não havendo mais matérias, concedo a hora parlamentar ao vereador Reivair. Vereador, só um minutinho, temos pode se ficar pronto, que peço ao nosso secretário que leia um ofício que veio do MDB para que nós lêssemos aqui na casa. Ofício 016 de 2025. Com a grata satisfação, nos servimos o presente para noticiar que nosso município foi contemplado com R$ 500 mil para recapeamento asfáltico urbano junto à CECID, Secretaria das Cidades do Estado do Paraná, pelo deputado federal Sérgio Souza, conforme ofício número 187 de 2025, gabinete 702 de DSEB, de 2 de 12 de 2025, anexo, a ser investido no distrito de Alto Alegre do Iguaçu. Informamos que já comunicamos ao senhor prefeito por meio do ofício 0015 de 2025.
e sem prejuízo, rogamos esforços de nossos vereadores para a concretização da obtenção dos recursos, que tão beneficiará aos marquesenses do distrito do Alto Alegre do Iguaçu. Sem mais, ciente de estarmos atuando em prol da nossa cidade, nos despedimos, registrando nossos votos, estima e consideração. Cláudio Miro Quadri, presidente MDB de Capitão das Marques, Paraná. Obrigado, secretário. Então, agora sim, passaremos a palavra ao vereador Revair Rodrigues. Então, senhor presidente, essa questão que eu venho usar a hora parlamentar é a respeito de uma situação, na minha solicitação, o requerimento que fiz 20 de maio de 2025, solicitando que criasse a comissão especial para acompanhamento da duplicação da BR-163. E nós tínhamos em abril, já tinha saído o consórcio, na sequência ali, e a empresa já estava aí, e precisávamos acompanhar, precisamos de informações. E eu tenho cobrado a mesa diretiva, mais especialmente a pessoa do presidente, a respeito da criação dessa comissão. Foi votado pelos 9 vereadores no dia e aprovado nessa casa. E demorou-se um tempo muito grande. Todos sabem que a gente faz parte, desde que assumi segundo mandato, me declarei oposição do atual prefeito que está aí, faço parte e tenho definição dos meus atos, todos eles, e que senti nesse primeiro ano que a gente não teve assim um espaço ideal que a gente queria na democracia. Isso veio a demorar nessa casa, e a gente cobrando. O costume histórico nessa casa é que quem faz o requerimento para a criação da comissão, ela é de que a casa fique de presidente. O presidente colocou a situação dele, que era difícil e tudo mais, de colocar a pressão que estava sofrendo. Então, coloquei uma possibilidade, que eu queria estar garantido fazendo parte dessa comissão. Essa comissão é muito importante, só falando para a população do Capitão. Porque a única forma de nós termos acesso a que vai ser feito nessa BR-163, além dos projetos que foi discutido, é a gente poder ter o direito de chamar esse pessoal desse consórcio, poder conversar com eles, ter um plano de ação, um projeto que possa explicar para nós o que vai ser feito, quando vai ser feito e aonde que vai ser feito. Isso é importante. Foi criado lá atrás, quando eu estava na presidência dessa casa. E o que diz no regimento é que a mesa diretiva que cria. Então, eu gostaria, da forma que foi criado, eu estou fazendo parte, mas eu gostaria, estou falando em público isso aqui hoje, que fosse refeito essa forma que foi criada essa comissão. De uma forma mais transparente, dando oportunidade a todas as pessoas. E o que mais me chamou a atenção é que eu consultei 2 vereadores que fazem parte da mesa diretiva e não foram consultados, né? Que é o caso do vereador Claudecir e o vereador Jair, que deveriam ser consultados nessa criação dessa forma. Então, dando essas situações, nós temos aqui 5 grupos políticos com o meu. 4 partidos formam e eu sou sozinho. Então, eu queria compor essa comissão, estou fazendo parte como relator. Mas falei para o presidente, né, que gostaria de estar presente nessa escolha, dessa forma. Se fosse por sorteio, que fosse clara. Cobrei que fosse depois de uma sessão que nós tivéssemos todos os vereadores aqui, ou antes de uma sessão. Então, essa casa, ela é
e tem que ser democrática. O vereador que é da oposição tem que ter o mesmo direito e ele é resguardado por lei de todos os outros, do uso dessa tribuna aqui, em todos os momentos. Então eu senti essa dificuldade. Algumas outras ações que eram feitas por vereadores da base, elas tinham um fluxo maior. Mas ações que são realizadas, a própria fala. Tivemos agora um exemplo, e teve mais outros exemplos de outra sessão. Nós tivemos aqui uma sessão bem tumultuada, dia 1º de dezembro, onde, na minha fala, eu fui 2 vezes interrompido. E no final solicitei uma questão de ordem para mim acabar meu raciocínio e não consegui. Não foi concedido. Porém, o prefeito que estava presente, que eu acho muito importante a presença dele, e gostaria que viesse mais vezes aqui, diz, como eu tenho hoje aqui 15 minutos para falar, foi permitido 22 minutos. E Vossa Excelência, vereador Edelano, filmou ao vivo, está lá na live. Então essas questões são questões, talvez, que as pessoas possam pensar pequeno. Mas o poder legislativo, não sou eu que tenho que dizer como que isso é feito, porque eu não sou senhor da verdade, mas eu tenho que garantir o meu direito nessa casa. O direito da oposição ter espaço para colocar as suas ideias. Eu represento uma parcela da população que confiou na minha pessoa. E aquilo que eu já falei aqui, essa casa não pode, nem em sonho, ser um puxadinho do executivo. Então eu gostaria que em 2026 nós tenhamos uma democracia maior do que já tem. Nós temos espaço, temos, mas eu senti nesse ano que precisamos que a democracia floresça mais aqui e tenhamos espaços para poder colocar as nossas ideias claramente. E essa narrativa que muitos estão criando por aí, de dizer que a oposição ou quem vota contra, os meus atos, todos eles são públicos, todos. Quem é contra a atual administração faz politicagem. Eu não faço politicagem. Eu venho aqui, voto, defendo as minhas ideias. Quando tenho dúvidas, procuro quem é responsável, corro atrás. E não uso o poder público, de hipótese nenhuma, para fazer palco político. Para ninguém. Nós temos visto em Brasília que para manter a lei, muitos casos, tem que entrar o Poder Judiciário. E eu não gostaria que para garantir um direito meu, nessa casa, eu possa ter que optar por essa possibilidade. Então eu gostaria da transparência. Essa criação dessa comissão está atrasada, atrasadíssima. Nós estamos colocando em risco pessoas do nosso município. Vou citar um exemplo só. Aquela entrada em frente ao Mercado Trevo. Várias pessoas vêm falar para mim. Nós precisamos ter essa comissão para chamar essa empresa, conversar com eles, dizer quando que vai ser mudado, como vai ser feito, porque sozinho nós não temos acesso. Só o executivo que tem responsabilidade.
Tem um cidadão lá na Gleba que colocou a situação da Gleba e colocou nós todos lá. Crítico, tem conhecimento e sabe que a responsabilidade não é só do prefeito, é nossa também. E eu coloquei para ele a situação. O requerimento foi feito logo após o consórcio. Dia 20, eu solicitei. Está na mesa diretiva, tem que ser criada essa comissão. Sem essa comissão, nós não temos poder de chamar essa empresa, de sentar, de poder discutir. Então, eu gostaria que esses aspectos que fosse revisto e que o espaço nessa casa seja totalmente democrático. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Revair. Então, vereador, respeito muito, e o senhor sabe disso, o senhor está se queixando aí, mas o senhor sabe que eu atendi tudo o que o senhor pediu esse ano. Me desculpe, vereador. Me desculpe, vereador. Está aqui as pessoas da Câmara que não me deixam eu falar sozinho. Só quero dizer o seguinte, eu até tinha esquecido do momento em que o senhor falou que eu não fui atendido naquela sessão do dia 1º de dezembro, é isso, né? Que o senhor falou que não foi atendido, eu não entendi em que momento foi que eu não fui atendido, o senhor pode me Quando eu estava concluindo a minha fala, a Vossa Excelência 2 vezes pediu que tinha vencido o prazo. Eu solicitei a questão de ordem para concluir. E eu fala. concedi a questão de ordem. A segunda questão que eu estava na minha fala, eu não consegui concluir a minha fala. E Vossa Excelência deixou 22 minutos para o chefe do Executivo falar. E essa é uma questão que aqui nunca foi passado. Só que eu não me queixei, fiquei aqui ouvindo e para mim não tinha problema. Se ele tivesse ficado 1 hora falando, eu estaria aqui ouvindo, porque eu acho importante. Certo. Só que nesse dia, vereador, só o seguinte, só para que todo mundo que estiver ouvindo, tipo assim, tenha o seu entendimento. Nesse dia, nós estávamos com uma sessão, todo mundo sabe, ela foi uma sessão longa, cansativa, uma sessão de 2h30, quase 3 horas. Vossa Excelência teve todos os momentos a palavra que pediu, todos os momentos. O senhor sabe disso, que o senhor teve. E, em se tratando, por exemplo, agora da criação da comissão, eu expliquei para Vossa Excelência os motivos aos quais me levaram a protelar essa questão até o momento. Eu expliquei para Vossa Excelência. O senhor concordou comigo? E outra coisa, agora, então, nós fizemos um sorteio dos nomes que iriam participar da comissão, como eu tinha combinado com Vossa Excelência. E o senhor ficou como relator da comissão. Eu acho louvável, já falei aqui, respeito muito Vossa Excelência, o trabalho que faz, porque a oposição é extremamente necessária. Em nenhum momento, e o senhor pode falar aqui para a comissão, aqui para quem está assistindo, se eu faltei com respeito com o senhor dentro dessa casa. Em nenhum momento. Então, é o seguinte, nós criamos a comissão a seu pedido, e o senhor foi incluso na comissão. E, para mostrar para o senhor que eu não sou ditador de forma nenhuma, isso não existe nessa casa, é tudo fato democrático. Eu fiz o sorteio. Uma pena que o senhor não acredita na minha pessoa. Que pena. Porque o senhor falou que eu deveria ter gravado o sorteio. E eu, infelizmente, confiando que o senhor confiava em mim, o senhor não aceitou que eu tinha feito o sorteio. Mas eu só quero dizer para o senhor o seguinte, que no regimento dessa casa, veja bem, eu não estou dizendo que seja certo ou que não seja certo. Eu estou dizendo que eu atendi todas as vossas solicitações. Talvez demorou um pouco a mais do que o senhor gostaria, mas me entenda, eu preciso trabalhar aqui, que eu quero que todos os vereadores estejam contentes com o trabalho, né? Mas compete ao presidente da Câmara, o artigo 39, designar no seu 33, parágrafo 33, compete ao presidente da Casa, designar os membros das comissões especiais e seus substitutos
e preencher vagas nas comissões permanentes. Comissão especial terá composição paritária, sendo integrada por 3 vereadores designados por ato do presidente. E eu não fiz isso. Eu fiz o sorteio, conforme nós tínhamos combinado. Então, eu quero dizer o seguinte para todos os vereadores que estão ouvindo, e todos aqui sabem, que eu nunca faltei com respeito, em momento nenhum faltei com abertura de espaço para Vossa Excelência. O senhor, quando quer usar a hora parlamentar, o senhor me liga, o senhor nem vem aqui, o senhor me liga, eu marco para o senhor a hora parlamentar, entendeu? Então, assim, eu acho que o senhor está sendo um pouco injusto comigo nesse final de ano, para nós encerrarmos a nossa sessão, porque eu sempre lhe tratei, e com quem eu converso, pode perguntar, se eu não tenho estima pelo vosso trabalho, e respeito muito o vosso trabalho. O senhor sabe disso. O senhor sabe disso. Então, não havendo mais discussão, fica à vontade, vereador. Senhor presidente, não lhe disse em momento algum que Vossa Excelência faltasse com respeito comigo. Outra questão. Vamos tratar depois. Mas solicitei 2 vezes que fosse feito o sorteio na presença de todos os vereadores, após uma sessão e tudo mais. Gostaria de estar presente. Eu só queria fazer parte da comissão, mas que gostaria de estar presente na escolha, porque acho importante. Essa é a questão. Me levou por surpresa, que esperava que Vossa Excelência falasse, olha, vamos, quem tem disponibilidade de estar presente aqui, vamos fazer o sorteio e vamos estar presente. Mas, infelizmente, mandei mensagem sexta, porque o tempo extrapolou, que era 10 dias para se fazer, extrapolou mais uma vez, 10 dias para criar, e já tinha dado o prazo quinta-feira. Mas tudo bem. Então, tá. Vamos, pode concluir. Essa é a questão. Essa comissão está atrasada, atrasadíssima, estamos hoje 15 de dezembro, não vamos conseguir, provavelmente, fazer nenhuma ação ainda esse ano, e essa é a questão. A gente precisa ter espaço dentro dessa casa maior, nesse sentido que eu falo. Essa comissão foi cobrada, ela ficou do mês 5 ao mês 12, são 7 meses, 7 meses. E o povo lá fora pedindo para nós. Então é isso. Mas, enfim, foi criado. Obrigado, senhor presidente. Então, só para que fique claro para os demais vereadores, na sexta-feira, às 17h18, 17 horas e 18 minutos, Vossa Excelência mandou uma mensagem para mim, perguntando, boa tarde, tudo bem? Como ficou a situação da Comissão Especial da BR-63? E eu quis me antecipar, vereador, e mais uma vez volto a frisar. Tenho a minha consciência tranquila, o sorteio foi feito, o senhor é o relator, o presidente é o Cleverson Barão dos Santos e a pessoa que ficou de membro é a vereadora Genecide Fátima Gardarrigo, bem distribuída, e desejo muita sorte para essa comissão, a qual o senhor é relator da comissão, e quero dizer que essa casa estará total à vossa disposição para desempenhar o trabalho da comissão. Mas eu não aceito que o senhor venha dizer na tribuna que eu não fui democrático com Vossa Excelência. O senhor não está falando exatamente o que aconteceu nesse ano que se encerra. Não havendo mais discussão, convido os senhores vereadores para, em pé, fazermos a oração de ação de graças. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Com a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária. Vamos em paz e que o Senhor Deus nos acompanhe.